Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre como fazer um projeto de bonsai, tá? Um projeto de bonsai de bougainvillia. Bougainvillia é uma planta brasileira, tá? Uma planta nativa e que se presta muito bem para fazer bonsai. Uma planta resistente, adaptada, né? Por ser uma planta nativa, ela consegue resistir bem ao processo de construção de bonsai. Tá bom? Vamos ver como é que faz isso? Eu sou a professora Edna Chaves. O nosso canal é Como Cultivar Plantas em Pequenos Espaços, né? E se propõe a justamente ensinar as famílias a cultivar plantas, preferencialmente em casa, tá bom? Mas também pode ensinar como você cultivar na sua empresa, no seu sítio, em outros espaços que muitas vezes você tem ali um cantinho que pensa que não dá para cultivar uma planta, mas dá sim para cultivar, tá bom? Então hoje nós vamos entender como é que se faz um projeto de bonsai. Isso aqui é um projeto de bonsai, tá bom? Bonsai é uma técnica de produzir árvores em vaso, em bacia, tá bom? A primeira experiência que se tem notícia de cultivo de plantas, de árvores, né, em miniatura, é chinesa. Mas foram os japoneses quem desenvolveram a técnica de cultivo de árvores em bacia, tá, em vaso. E essa técnica foi aprimorada ao longo dos anos. E hoje, para você pensar em um bonsai, normalmente você pensa em 3 etapas, tá? A etapa de projeto de bonsai, né, ou seja, uma muda com a intenção de se transformar posteriormente num bonsai. A etapa de pré-bonsai, né, que é quando você já começa a aplicar as técnicas de construção de um bonsai numa planta, tá? E já seguindo todos os parâmetros que são necessários para algum dia você considerar que a sua árvore é um bonsai em uma bacia, tá? É uma árvore em uma bacia, um bonsai. Como no nosso canal a ideia é envolver a família, né? A ideia é que as crianças aprendam a fazer juntamente com os pais, que os pais façam juntamente com os filhos, com os avós, né? Com a família inteira. Eu acho interessante a gente ensinar para vocês como construir desde o início, desde o projeto, desde uma muda que intenciona ser um bonsai, né? Que você intenciona que seja um bonsai. Porque os especialistas, no geral, eles já começam do pré-bonsai, né? Eles já fazem uma muda de um tronco grosso, ou eles coletam na natureza uma planta que por alguma razão foi arrancada, de algum jardim, de algum local onde de repente você tem que tirar as plantas por conta de uma construção ou de uma outra razão qualquer. Eles aproveitam essas árvores já com caules com diâmetro grande, tá bom? E aí já começam a trabalhar a técnica de pré-bonsai. Quando a gente começa a dar muda, que eu chamo de projeto de bonsai, tudo é muito mais demorado, tá bom? Vai demorar muito mais para você ter um bonsai. Então, é uma construção que realmente você vai aí ter a oportunidade de fazer juntamente com sua família e acompanhar por anos e anos. Só que nós sabemos, né, que o ato de cuidar de algo, de alguém, ele é extremamente benéfico, né? É benéfico para a saúde de quem cuida, é benéfico para quem é cuidado também, né? E nos tempos em que nós vivemos, as pessoas precisam cada vez mais
terem com que ocupar a mente de uma forma saudável, né, nos seus horários de intervalo do trabalho, nos finais de semana, nas férias, né? E envolver a criançada, envolver a família na construção de um projeto de bonsai e também nos cuidados que são necessários, é extremamente saudável e é muito, muito interessante. É uma experiência que vale a pena, tá certo? Eu super recomendo, tá bom? Então vamos ver. Para a gente fazer um projeto de bonsai, a gente começa pela muda, né? Você tem que fazer uma muda. Então, essa aqui eu fiz recentemente. Você retira pedaços de caules semi-lenhosos, ou seja, aquele que ainda não tá tão duro, tá? Mas também não tá tão molinho. De mais ou menos, com mais ou menos o diâmetro de um lápis, tá bom? Para vocês terem ideia. Esses pedaços, essas estacas, né, que é o nome correto, devem ter aí entre 15 e 20 centímetros, tá bom? Aí você pega um vaso como esse, coloca um pedrisco no fundo, para não ficar caindo areia e para também melhorar a drenagem, e coloca areia grossa de construção, tá bom? Acho que dá para vocês verem, né? Areia grossa de construção. Num vaso como esse aqui, tá? Você coloca 2 estacas, 3 estacas, 4 estacas num vaso como esse, porque às vezes nem todas elas pegam. Você também pode colocar num vaso com a borda maior, se você quiser, e colocar o número de estacas maior, tá bom? Vai deixar isso aqui à meia sombra, ou seja, no local onde a luz é filtrada por alguma outra planta, certo? Tem alguma planta em cima e a luz do sol não passa direto, certo? Você vai deixar nessa condição de meia luz até quando tiver já bem rebrotado, tá bom? Quando brotar, você tira as estacas que não rebrotaram e aí você deixa só aquelas que estão brotadas, tá bom? E você deixa mais ou menos um mês nessa meia sombra. Depois, quando brotar, você já começa a colocar no solzinho da manhã, até que você vê que os brotos já estão fortes e você pode colocar no sol pleno, né? Buganvília é uma planta de sol pleno, ela gosta de sol, tá bom? É uma planta nativa do Brasil e que gosta de sol, certo? Bom, esse aqui, mostrando as etapas aí para vocês se animarem, tá? Esse aqui ainda tá na areia de construção, tá bom? Mas ele já tá com 4 meses aqui nesse vaso. Eu tô deixando ficar mais tempo para ficar mais enraizado para poder mudar. Então, a partir de 2 meses, a partir de 3 meses, na verdade, a partir de 90 dias, eu comecei a fazer aplicações aqui de adubo foliar, tá bom? Para ajudar, porque ele tá só na areia de construção. Ó, eu retirei do solo hoje, ele tava ali em cima de um canteiro, né? No chão. E olha as raizinhas aqui embaixo. Então, isso aqui é um ótimo indício de que ela tá bem enraizada. Então, essa aqui tá pronta para eu tirar do vaso. Já engrossou um pouquinho aqui os galhos, né? Então, já posso começar a pensar em trabalhar essas mudas, tá bom? Então, eu já posso fazer isso, certo? Não tem um tempo exato para você fazer. Você fica observando a planta. Quando você perceber que está bem enraizada, que já está mostrando aqui que tem força, né? Já está esgalhadinha e tal, que você tenha segurança de fazer a muda sem perder a sua planta, tá certo? Bom, feito tudo isso, aí é você cuidar, né? No geral, gente, quando tá nesse estágio aqui, eu não transplanto para uma cuia de bonsai não, tá bom? Eu vou transplantar para um vaso maior, vou colocar uma parte de terra, de areia de construção, tá? E vou colocar uma parte de adubo para flores. Você pode comprar isso na floricultura. Ou então adubo misto, curtido, tá certo? Se o adubo para flores ou adubo misto curtido tiver muito particulado, a matéria orgânica ela tende
a ficar particulada, muito fininha, tá? E aí vai ficando tudo compactado. Mesmo misturando com areia de construção, você ainda pode colocar, por exemplo, carvão moído ou pedrisco moído, tá? Pedrisco pequeno, para poder dar uma drenagem boa. O bougainville, ele gosta muito de água, mas ele não gosta de água acumulada, tá bom? Você não pode deixar o solo ficar seco, mas também não pode deixar a água ficar acumulada, tá certo? Bom, aí faz o plantio desse estágio aqui para um vaso maior, deixa ganhar força, deixa engrossar, deixa crescer, tá bom? Aí é que você vai fazer o transplantio para a cuia de bonsai. Para facilitar, quando eu transplanto daqui, eu já transplanto para uma bacia, não para um vaso assim fundo, tá? Mas para um vaso em formato de bacia, uma bacia mesmo. Eu compro uma bacia de plástico no comércio e transplanto para uma bacia de PVC, tá bom? Porque já vai ficando com as raízes ganhando um formato mais próximo do formato da cuia. É interessante que seja uma bacia assim, não muito funda, tá? Porque aí você já facilita para você passar para a cuia de bonsai, tá bom? Bom, esse aqui eu deixei ficar 1 ano e meio na bacia, tá bom? Depois de 1 ano e meio, aí eu transplantei para cá, para a cuia de bonsai. Na cuia de bonsai, a gente tem que tomar algumas medidas. Vocês encontram vários materiais explicando como é que faz isso. Você precisa colocar sobre os furos da cuia uma tela, né, que é para não deixar cair o adubo, também entrar animais, pequenos animais, né? Você tem que também prender fios, né, são fios de alumínio, para poder passar pelos furos da bacia, para poder prender o bonsai quando você coloca na cuia, porque senão ele vai tombar, ele vai cair, tá? Existe uma vasta quantidade de material por aí que mostra como fazer isso, tá? E você também tem que ter cuidado com o substrato. O substrato precisa ser um substrato bem drenante, tá bom? Você pode comprar pronto ou você pode preparar com uma parte de pedrisco, com uma parte de areia de construção, com uma parte de adubo para flores, tá? Porque nós estamos numa região quente, né, gente? Em algumas épocas do ano seca, nós estamos no nordeste do Brasil. Então aqui precisa ter um adubo que também segure alguma umidade. Então você pode colocar um quarto de substrato para flores, que você já compra pronto nas floriculturas. Um quarto de substrato para flores, um quarto de areia de construção, tá? Um quarto de ou carvão vegetal ou casca de pino triturada, tá certo? E um quarto de pedrisco, que você tem uma infinidade de possibilidades no mercado. Então, com isso você vai ter um adubo bem drenante, mas que também consiga absorver umidade suficiente para segurar a hidratação da sua planta nos dias mais quentes e nos dias mais secos, né? Então vamos lá ver essa beleza aqui, tá? Agora ele tá com 6 anos, certo? Então é um projeto de bonsai, não é um pré-bonsai, tá certo? Não é nem um pré-bonsai, é só um projeto. Vamos ver como é que vai se desenvolver, né? E vamos acompanhar, que é o melhor, né? Na proposta do meu canal, é o melhor. Então aqui a gente tem a bougainvillia glabra, tá? Essa cor é uma das cores primárias, certo? Hoje já existem várias cultivares de bougainvillia glabra no mercado, você pode escolher com outras cores, tá bom? Notem que essa planta, ela tá se desenvolvendo, o tronco dela, né? Tá se desenvolvendo de uma forma interessante, ó, tem uma sinuosidade aqui, que tá tendendo aqui para a esquerda, que em bonsai é interessante. Aqui ela tem uma outra sinuosidade para cá, tá bom? É interessante lembrar que você já pode, mesmo no seu projeto de bonsai, começar a aramar os galhos. Bougainvillia é uma planta que ela desenvolve rápido a lenhosidade dos galhos, então você não consegue dobrar os galhos quando eles estão mais lenhosos, eles quebram.
Mas quando estão assim, você consegue. Então você já pode, se quiser, começar a amar, né? Que é enrolar o arame de alumínio no galho para posicionar o galho e fazer e moldando os formatos do futuro pré-bonsai que você quer construir. Nesse aqui eu já vou começar a fazer isso, tá? Por agora, o que se faz? Você pode perguntar, professora, mas isso não está nem se parecendo com bonsai. Não, ele é um projeto, não é? Por que eu estou deixando ele crescer assim, ficar todo esgalhado? Porque eu quero que a planta engrosse o tronco, tá? E engrosse os galhos. Como é que uma planta consegue engrossar o tronco e engrossar os galhos? Produzindo massa, né, biomassa, a partir da fotossíntese. Só que para fazer fotossíntese ela tem que ter folhas. Então, quando eu quero que o caule engrosse, quando eu quero que os galhos engrossem, eu tenho que deixar eles crescerem, tá certo? Ficarem assim compridos, que é para poder produzir matéria orgânica, tá certo? E trazer essa matéria orgânica para engrossar aqui o tronco, engrossar os caules e para eu pensar em transformar meu projeto de bonsai num pré-bonsai, tá certo? Enquanto isso, eu aproveito a beleza das flores. Tá bom? Aproveita a beleza das flores. Na verdade, gente, flor de buganvília é só isso aqui, ó. Dá pra vocês verem. É só isso aqui, tá certo? Aqui são brácteas coloridas. Porque a natureza é maravilhosa, né? Como as flores são pequenininhas e pouco atrativas, inclusive para os polinizadores, a planta desenvolve as brácteas, deixa ela assim bonita, colorida. E isso fez da buganvília uma planta ornamental queridíssima no mundo todo, tá certo? Hoje ela é cultivada em várias partes do mundo, tá bom? Bom, além disso, no meu projeto de bonsai, que cuidados eu tenho que ter? Irrigação, tá? Você não deve deixar o adubo, né, secar. Também não deve deixar ficar encharcado. Ah, professora, como é que eu vou saber disso? Olhando, tá? Quem cuida de planta tem que prestar atenção, né? Então você pode ver com o dedo, tá certo? Ó, tá vendo? O dedo sai sujo. Então quando ele sai sujo assim, é porque tá molhado, tá úmido. Ou você pode usar um palito de churrasco, tá bom? Um palitinho qualquer para você verificar se tem umidade ou não, tá? Deixa úmido, um adubo bem drenado, você vai molhar, quando você for molhar, molhe bem e verifique se a água vai escorrer pelo fundo do vaso, tá bom? Se estiver botando água em cima, a água estiver escorrendo pelo fundo do vaso, é porque o seu adubo tá bem drenante, isso é o ideal, tá bom? Tá molhado, tá úmido, não molha. O outro cuidado que tem que ter é com a fertilização, né? Isso é com o que você vai usar para nutrir a sua planta, certo? Então você tem que usar os adubos existentes. Para bonsai você pode utilizar tanto adubos de liberação lenta, adubos químicos, né, de liberação lenta, que você encontra várias marcas no mercado. Você aplica no solo, coloca nos depósitozinhos e deixa aí geralmente 3 meses. Quando você põe a água, vai nutrindo, né? E você também pode utilizar os adubos foliares, tá? Que você dilui e borrifa nas folhas de acordo com as instruções do fabricante. De outra maneira, em resumo, você precisa manter a sua planta com um bom substrato. No caso da buganvília, pelo menos um turno no sol, tá? Todo o sol da manhã ou todo o sol da tarde. Se você tiver como botar ela no sol o dia todo, melhor ainda, ela adora. Manter bem nutrida, né? E quando necessário fazer poda, né? Porque cada vez que você podar um galho desse, vão nascer aí 2, 3 brotos. Então são os cuidados básicos: não deixar ficar sem água, não deixar ficar sem nutrição adequada, não deixar ficar sem sol, né? Na sombra ela vai morrer. Se você botar dentro de casa, fora da luz, ela morre, tá certo? E é basicamente isso, para você ter um
projeto de bonsai bonito assim, né? E você juntamente aí com sua família cuidar bem muito para daqui a alguns anos transformar em um pré-bonsai, né? E só mais tarde em um bonsai. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem gostado, se inscrevam no canal, tá bom? Nos ajude aí a continuar com essa ideia de ensinar as pessoas a cultivarem plantas em pequenos espaços, aproveitando os pequenos espaços disponíveis na casa de vocês e contribuindo com a saúde da família, contribuindo com o meio ambiente, né? Deixando todo mundo mais feliz, não é isso? Então tá, tchau, tchau, até o próximo.